Olá, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Escatologia, Princípio do Fim. Chegamos agora à sexta trombeta, a penúltima trombeta, e ela vai falar dos 4 anjos do Eufrates. A sexta trombeta está em Apocalipse 9, do 13 ao 15, e diz assim: E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas, dos 4 chifres, do altar de ouro, que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos, que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Então aqui, vamos ver que a sexta trombeta é tocada e sai uma voz que vem das 4 pontas do altar de ouro. O altar de ouro é o altar das orações, é o altar de incenso, né? E trombeta é sempre um anúncio, né? Um anúncio de algo que vai acontecer. Lá no Antigo Testamento anunciava várias situações. Cada toque era um toque para a guerra, o outro toque para as cerimônias, vários o tipo de toque para as trombetas anunciarem algo que iria acontecer. Então aqui mais uma vez a trombeta é tocada, e essa é a penúltima trombeta, a sexta. E João diz que ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro. 4 pontas são 4 chifres que eram posicionados um em cada ponta ali do altar quadrado, né? Um altar de ouro. Esse altar, ele era o altar das orações, o altar do incenso. E esse altar, ele é o último altar que vai atravessar a cortina para chegar no Santo dos Santos, onde está a arca, né? Falando aqui do tabernáculo e também do templo. Então aqui é essa a cena que estamos vendo. E o texto diz: a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Esses 4 anjos estão presos junto ao rio Eufrates, e eles estão preparados para serem soltos na hora, dia, mês e ano. Tem data certa, hora certa para este anjo entrar em ação, para eles serem soltos. Aqui uma imagem retratando os 4 anjos do rio Eufrates. É possível que esteja retratando uma guerra, né? Porque através disso morrerá a terça parte da terra. Quem são esses anjos? A gente agora vai trabalhar em cima de informações que podemos entender que é possível que sejam esses os anjos que estão lá presos, né? Porque eles estão presos e serão soltos para o dia certo, né? O dia que Deus entra em juízo com a terra. Então aqui está dizendo assim: e os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Pode estar falando desse dia que Apocalipse 9 está se referindo. É uma ótica que estamos colocando para os irmãos. E o texto continua: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregue à fornicação como aqueles aqui, entendemos que está falando dos anjos, né? E ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Aqui esse texto pode estar se referindo ao caso lá de Gênesis 6, em que diz que os filhos de Deus se envolveram com as filhas dos homens, né? Há aí um entendimento que pode ser os anjos de Deus, chamados filhos de Deus, que teriam se envolvido com mulheres, né, da raça humana. E também alguns vão dizer que seria a genealogia de Sete, que seriam os filhos de Deus, se envolvendo com a genealogia de Caim, no caso as mulheres filhas de Caim. Mas nós
trabalhamos com o entendimento que seriam realmente os anjos. Aí aqui em 2 Pedro 2, 4, 6, também vai falar um pouco sobre esse assunto. Então ele vai dizer: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Mais uma vez aqui informando, né, que esses anjos estão presos e reservados para o dia do juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a 8ª pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Veja que Pedro está ligando o fato dos anjos que não foram perdoados à situação de Noé, né, com o dilúvio e também a destruição de Sodoma e Gomorra. Salmos 78, 49 vai dizer: lançou sobre eles o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia, mandando maus anjos contra eles. Então aqui estamos trazendo essas informações para que os irmãos meditem bem nesses textos. O pecado dos anjos. Aqui trazemos o texto de Gênesis 6, que falamos há pouco, né, que diz que os filhos de Deus viram as filhas dos homens e que eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Fazendo um parênteses rápido aqui, eu acho que eu já tenho até um outro vídeo sobre esse assunto dos 120 anos. Eu não creio que estava falando da idade que o homem passaria a ter máxima, porque muitos homens morreram com idade superior a isso depois dessa palavra, né? Então não está falando da idade que os homens viveriam, porque o próprio Abraão viveu 176 anos, né, depois disso daí, e tantos outros, Jacó e Isaac, morreram com idade muito avançadas. O próprio pai de Abraão também, né, o Terá, com 205 anos. Então acho que aqui está falando de um tempo para a humanidade, né? 120 anos, se formos multiplicar isso por 50 jubileus, daria aí 6.000 anos, que seria aí a idade da humanidade, que Deus chegaria até 6.000 anos com a humanidade. Aí o texto continua: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Aqui muitos dizem que os gigantes foram fruto dessa união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Mas aqui o texto está dizendo que já havia gigantes. E depois da união também os gigantes continuaram. Veja aqui, ó. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens. Então, os gigantes não são o fruto dessa união, mas sim os homens valentes da antiguidade, os homens de fama. Esses sim, porque diz aqui, ó, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Então, acredito que esteja falando de duas situações diferentes. Dos gigantes, que não é fruto dessa relação, e também dos homens de fama, aí sim, fruto dessa relação. Aqui o livro apócrifo de Enoque vai dar informações um pouco mais detalhadas sobre isso. O livro de Judas, na Bíblia, capítulo 1, versículo 14, diz: e destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus anjos. Aqui Judas está citando este Enoque do livro apócrifo. Porém, nós não podemos dar 100% da credibilidade a um livro apócrifo, né? Entendemos que
o livro de 100% de credibilidade, somente a Bíblia. Mas ele tem informações interessantes. Ele vai dizer: e aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram, naqueles dias nasceram-lhe filhas elegantes e belas. E quando os anjos, os filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros: vinde e selecionemo-nos para nós mesmos esposas da progenie dos homens, e geremos filhos. No texto aramaico, lê-se sentinelas. É chamado ali de sentinelas, né? Os guardiões dos céus. Aí o texto continua: então seu líder, Samiasa, disse-lhes: eu temo que talvez possais indispor-vos na realização deste empreendimento, e que só eu sofrerei por tão grave crime. É um crime espiritual, né? Porque eles têm o seu lugar, né? Eles estão seres espirituais, não são seres como nós, humanos. É como se o humano fosse se envolver com animais. É um crime também para Deus muito grave. E aí ele continua o texto dizendo: mas eles responderam-lhe e disseram: nós todos juramos. Então eles se uniram nesse juramento e, segundo essa informação, eles adentraram as mulheres humanas e aí eles geraram filhos através dessa união. Então aqui pode ser que esses anjos sejam os mesmos que foram jogados lá no abismo, lá onde está no inferno, que o próprio Pedro fala, e também o Judas também vai falar sobre isso daí. Então aqui é possível que esteja se referindo a esses anjos que serão soltos lá do rio Eufrates. E aí pode-se dar início à grande terceira guerra mundial, né? Como diz aqui Apocalipse 9:16, o número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões, e ouvi o seu número. Ou seja, eram exércitos de nações, né? Então, o exército do anticristo é possível que seja lá pelo lado do Oriente Médio, né? Onde tudo começou e tudo aponta para as coisas acontecerem naquele lado. Então, aqui João está dizendo que ele vê o número desse exército. E o Senhor está dizendo que vai trazer as nações para diante de Jerusalém, para ali ele impetrar julgamentos nessas nações. Porém, antes do julgamento de Deus cair em definitivo sobre as nações farão um mal terrível a Israel e a também o povo de Deus como um todo em toda a terra. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíam das suas bocas. Apocalipse 9:18. Né? Vai matar 1/3 de toda a humanidade. Então podemos ver aqui como se fosse também uma espécie de flashback, né? Que o texto vai lá e volta, e ele, como falamos no texto anterior, no estudo anterior, é possível que aqui seja um ciclo, mais uma vez se referindo à bomba nucleares, né? Podemos ver que é possível que esteja falando de eventos catastróficos, né, que acontecerão na terra naqueles dias. Versículo 19: o poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras, tinham cabeças com as quais feriam as pessoas. Veja que cavalo não tem poder na sua cauda para fazer nada, né? Aqui João está classificando um cavalo porque era o animal que era usado para a guerra. Os homens eram montados em cavalos para partir para a guerra. Então, hoje não se usa mais cavalos para a guerra, né? Usam-se outros armamentos poderosíssimos de ferro, como tanques de guerra, como aviões, helicópteros. Esses são os aparatos de guerra que temos hoje. Aí ele vai dizer que na boca e na cauda havia coisas que poderiam atingir o ser humano e poderia muito ferir e até matar. Então ele diz que as caudas eram como cobras, né? Tinham cabeças
com as quais feriam as pessoas. Então aqui a gente colocou aqui uma informação. Um tanque tem na frente um canhão que, entre aspas, cospe fogo, e atrás um homem com uma metralhadora e suas balas picam como uma cobra, né? Então é possível que seja essa a interpretação desse texto. Apocalipse 9, 20 e 21 vão dizer: o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra, madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Ou seja, a Bíblia está dizendo que o homem não vai se arrepender, por mais coisas horríveis que vão acontecendo, é capaz dele até se revoltar contra Deus. E a palavra vai dizer que essas pragas são para que o homem se arrependa. Porque veja que esse texto, ele está como um lamento, né? Ao mesmo tempo que é uma informação, é um lamento de que os homens não se arrependeram e não pararam de fazer suas coisas erradas, né? E as pragas, elas são para que o homem possa olhar para cima e pedir perdão ao Senhor. Mas ele vai cada vez mais ficando contra o próprio Deus. Vimos isso nessa última fase ruim que passamos agora, né? Desde 2020 para cá. Muitos, infelizmente, deixaram o Senhor e até blasfemaram contra o Senhor por essa grande dificuldade que passamos nesses últimos anos. É um retrato do que acontecerá muito mais intenso no futuro. E aí, nesse meio tempo, acontece o capítulo 11 de Apocalipse. No versículo 2, a parte B diz: eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Quando se dá a ordem, a liberação, a autorização espiritual para que esses 4 anjos sejam soltos, eles vão por toda a terra para já começar a sua arruaça, digamos assim, né? Começar a guerra, começar toda a destruição que está liberada para ser feita por eles. Então aqui já começa o capítulo 11 a relatar esse tipo de situação. Aí vai soar, né, os alertas de evacuação imediata. Em Mateus 24, 15 e 16 diz: quando, pois, virdes a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel, estabelecida no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Aqui Jesus lançou essa profecia de Daniel para o futuro, né, que muitos pensavam que já teria acontecido, mas Jesus pega e lança mais uma vez para o futuro. Aí vem o alerta das 2 testemunhas, no versículo 3. Darei às minhas 2 testemunhas que, vestidas de saco, profetizem durante 1260 dias, 3 anos e meio. Então, enquanto está acontecendo, né, os 42 meses, que também são 3 anos e meio, toda a guerra, todas as pragas, toda a desgraça, também as 2 testemunhas estarão profetizando durante todo esse tempo. E podemos aqui entender as 2 testemunhas como a igreja, parte da igreja do Senhor, né, que estará falando sobre a palavra de Deus. E pode até ser que haja 2 testemunhas físicas também em Israel, em Jerusalém. Mas entendemos num modo mais macro que está falando da igreja, profetizando e testemunhando Cristo. A mensagem das 2 testemunhas, ela vai percorrer o que já está na palavra do Senhor, né? Ela vai falar de arrependimento, ela vai falar que todos precisavam mudar, né, o seu comportamento. E aqui em Salmos 2, do 10 ao 12, diz: agora, pois, ó reis, fazei-vos prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi a Jeová com temor, e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Felizes são todos os que nele se refugiam. Está falando de Jesus Cristo,
né, um salmo profético falando que em breve esse filho vai se irar. Então que muitos possam se refugiar nele, para que a ira dele não recaia sobre estes. Agora o versículo 5 do capítulo 11 de Apocalipse vai dizer: se alguém lhes quiser fazer dano, da sua boca sairá fogo, e devorará os seus inimigos, e se alguém lhes quiser fazer dano, é assim que ele deve ser morto. Ou seja, durante toda a profecia, né, eles estarão falando palavras que vão ser como fogo, né, nos ouvidos dos seus inimigos. Vão devorar os inimigos, né? Não é que vai cuspir fogo realmente na realidade, mas as suas palavras vão sair como se fosse fogo, de tanta autoridade que o Senhor dará às duas testemunhas. Tal como Elias orou e não choveu, eles têm o poder de fechar o céu para que não caia chuva durante os dias da sua profecia. Apocalipse 11, versículo 6, a parte A. Então, como Elias fez isso lá no passado, Deus vai permitir que as suas testemunhas tenham a mesma autoridade, né, durante o seu testemunho, durante as suas palavras. E também, tal como Moisés fez lá no rio Nilo, lá do Egito, aqui vai falar na parte B do versículo 6. E tem poder de converter as águas em sangue, e de ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas as vezes que o quiserem. Então, é como se fosse o mesmo Espírito que esteve em Elias e que também esteve em Moisés e Arão, estarão aqui nessas duas testemunhas. Elas terão autoridade sobre os elementos, né, da terra. Então, aqui, sangue para as águas e também poder para ferir a terra com pragas. Então aqui está dizendo que essas pragas estarão sob a sua autoridade para serem lançadas sobre a terra. E isso será durante 1260 dias. 1260 dias são 3 anos e meio. O anticristo matará as duas testemunhas. Já no final, né, do seu testemunho, ele matará. No versículo 7 vai dizer: quando tiverem acabado o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, os vencerá e os matará. Essas duas testemunhas estarão atormentando ali, né, os ímpios com suas palavras da verdade. É como hoje ainda, né? Quando falamos a verdade, o ímpio não aguenta ouvir e alguns partem até para a agressão. Mas estará realmente muito mais avolumado essa perseguição lá naquele tempo da grande tribulação. Então as duas testemunhas serão mortas. E podemos ver que o povo de Deus vai sendo tirado a sua autoridade, como diz em Daniel, e serão mortos, né? Será feito guerra contra os santos e eles serão mortos. Então está falando aí desse período e de todo o povo de Deus, da igreja. Então a terça parte do povo de Deus também passará por essa morte. Se alegrarão com a morte dos santos. Apocalipse 11:10 vai nos dizer: os habitantes da terra se alegrarão sobre eles e se regalarão e enviarão presentes uns aos outros, porque estes dois profetas atormentaram aos que habitavam sobre a terra. Então eles vão comemorar, né, quando estes dois profetas estiverem sendo mortos, quando a igreja, quando os santos estiverem sendo mortos, eles vão comemorar. E a Bíblia diz que muitos nos matarão e pensarão estar fazendo um serviço a Deus. Este vai ser o caso, né? E aí acontece a ressurreição das duas testemunhas. No versículo 11, diz: passado os 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e sobre os seus pés se levantaram, e grande temor caiu sobre os que os viram. Então 3 dias e meio aqui aponta para os 3 anos e meio, os 42 meses, os 1260 dias, em que o povo de Deus estará sendo perseguido e morto. Mas ao final,
né, que é o final da grande tribulação, haverá a grande ressurreição dos mortos em Cristo. Então é isso que o texto está falando. Do céu ouviram uma grande voz, dizendo-lhes: subi para cá. Subiram ao céu em uma nuvem, e os viram os inimigos deles. Versículo 12. É o momento em que Jesus está voltando, está nas nuvens, e manda com voz de trombeta que os anjos venham nos buscar. Vai ressuscitar os que estão mortos e vai arrebatar juntamente com eles os vivos, os que ainda estão resistindo. Então diz: subir para cá, e subiram ao céu em uma nuvem. Vai se encontrar com Jesus nas nuvens, como diz o apóstolo Paulo. Aí o versículos 13 e 14 vai dizer: naquela hora houve um grande terremoto. Caiu a 10ª parte da cidade, e 7.000 homens pereceram no terremoto. Os mais ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. O segundo ai já passou, eis que cedo vem o terceiro. Então estamos aqui no segundo ai, que lembra que estavam faltando ainda mais 2 ais depois da 5ª trombeta, que é esse 6º e o 7º. Então, aqui apresenta um único lugar em que mostra que os homens deram glória a Deus. No momento terrível, já finalzinho de tudo, acaba acontecendo que alguns dão glória a Deus. E aleluia por isso, né? A Bíblia vai mostrar muitos não se arrependendo, mas aqui em Apocalipse 11, 13 e 14 vai dizer que estes homens aterrorizados deram glória a Deus. Bom, espero que os irmãos tenham gostado desse estudo. Essa foi o toque da 6ª trombeta. 6ª trombeta, como falamos, a penúltima, em que Jesus já estará praticamente com o pé na porta, né? Então que Deus abençoe os irmãos. A paz a todos.